Olá, pessoal! Meu nome é Melissa. Este é o Gustavo, a Jéssica e a Thaliesse. Nós somos doutorandos do programa de pós-graduação de Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc USP. Este vídeo é uma atividade proposta pela disciplina de Genética Quantitativa, ministrada pelo professor Dr. Antônio Augusto Franco Garcia. Hoje, nós vamos conversar sobre a decomposição de valores genotípicos, que foi uma ideia proposta por Fischer em 1918 e que até hoje são conceitos fundamentais na genética quantitativa no contexto de melhoramento genético e evolução de plantas. Vamos trabalhar com os conceitos e notações presentes no capítulo 4 do livro de Lynch-Walsh, de 1998, que é o livro base de nossa disciplina. Primeiramente, eu vou explicar a influência de um locus no fenótipo. Posteriormente, a Jéssica vai explicar a decomposição de Fischer. O Gustavo vai discutir um gráfico do valor genotípico em função do conteúdo gênico. E para finalizar, a Thaliesse vai explicar o particionamento da variância genética. Então, vamos lá! Bom, considerando uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ao estudar apenas uma característica governada por um locus com dois alelos, pode-se representar os genótipos presentes nessa população como o homozigoto B1-B1, o heterozigoto B1-B2 e o homozigoto B2-B2. Como, por exemplo, se fôssemos estudar uma característica governada por um locus com dois alelos numa população de plantas de soja em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Temos, então, as frequências genotípicas dessa população em questão, representadas por P maiúsculo. E alélicas, as frequências alélicas, representadas por P minúsculo. Devemos sempre nos lembrar de uma relação importante, em que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. Assim, Fischer propõe que os três valores genotípicos podem ser representados em uma escala linear, como uma escala métrica. Vamos entender melhor como funciona essa escala linear. Bom, nessa escala, 2A representa a diferença entre os fenótipos médios dos homozigotos B2-B2 e B1-B1. Ou seja, o tamanho da escala é de 2A. Temos nessa escala valores de 0 no início, no meio da escala, valor de A, e no final da escala, o valor de 2A. Fischer, então, nos diz que o heterozigoto B1-B2 não necessariamente vai ocupar o meio desta reta. Para Fischer, a posição do heterozigoto é em função de K, e K, por sua vez, fornece uma medida de dominância. Dentro desse contexto, podemos perceber que quando K igual a 0, o heterozigoto está na posição A, de forma que os alelos B1 e B2 se comportam de uma forma completamente aditiva, já que haverá ausência de dominância. Se K for 1, o heterozigoto vai estar na posição 2A, mesma posição do homozigoto B2-B2, apresentando assim dominância completa. Ressalta-se que quando K igual mais 1, implica em dominância completa do alelo B2, e ao passo que K igual a menos 1, implica em dominância completa do alelo B1. Outra situação é se K apresentar valores entre 0 e 1.
situação em que haverá dominância parcial. Agora, se K for maior que 1, a expressão fenotípica do heterozigoto excede aquela de ambos os homozigotos. E diz, então, que o locus apresenta sobredominância. Ao passo que, se K for menor que menos 1, o locus vai apresentar, então, subdominância. Lind e Walsh, em 1998, ressaltam que o fato de ter definido o valor genotípico de B1 igual a 0 é desejável, pois leva a várias simplificações no entendimento da representação. Mas é bom ficar atento, o valor de 0 não indica que aquele gene em questão não acrescenta em nada no valor total da característica. Vale lembrar que ainda haverá o efeito ambiental e o intercepto. O intercepto é o parâmetro de escala e digamos que vai nos indicar a partir de qual valor da escala os valores do trait ou característica irão começar. Agora passarei a palavra para a Jéssica, que vai explicar a decomposição de Fisher. Fisher, então, propõe que, na verdade, a melhor representação da escala explicada anteriormente é por meio de uma escala bidimensional. Ele propôs a decomposição do valor genotípico construindo um gráfico do número de cópias de um alelo específico, no nosso caso a gente vai considerar o B2, em um genótipo dado pelo número de cópias desse alelo, em função do valor genotípico. Geralmente, a relação entre o conteúdo gênico e o valor genotípico é não linear, já que para essa relação ser perfeitamente linear, é necessário que haja interação aditiva entre os alelos. O fato de ser não linear significa que haverá casos em que o heterozigoto não vai estar exatamente na metade da escala. Se estivesse, seria uma reta perfeita. Então, a menos que esse alelo tenha interação aditiva com todos os outros alelos, haverá uma relação não linear entre o conteúdo gênico e o valor genotípico. Nesses casos de relações não lineares, é útil considerar uma melhor aproximação linear para essa relação, isso é, fazer uma regressão linear dos mínimos quadrados. Aqui, podemos observar que há desvios em relação à regressão linear dos mínimos quadrados. Os pontos que estão na reta são os valores ajustados G-chapéu e os valores G são os valores reais. Delta é a diferença entre G e G-chapéu. Fisher denominou os valores acima da reta de valores aditivos e os desvios de dominância de delta. Essa é a diferença entre os valores da reta e dos valores que se deslocarem em relação à reta. É possível também observar uma partição dos valores genotípicos G em seus valores esperados G-chapéu, com base no efeito de aditividade, representado por A, e os desvios dessas expectativas resultantes de efeitos de dominância alélica. Vamos agora entender os detalhes dessa regressão. O valor genotípico G é função do valor genotípico médio de uma população, dado por μg, os coeficientes de inclinação da reta α1 e α2, que representam o efeito dos alelos B1 e B2 respectivamente, multiplicados pelas variáveis preditoras N1 e N2, que nada mais são do que os números de cópias dos alelos B1 e B2 em dada população, mais o erro residual, que mede os desvios em relação à reta devido ao efeito de dominância que citamos anteriormente, dado por delta. Essas variáveis formam um modelo de regressão múltipla relativamente complexo, mas que pode ser reduzido a um modelo de regressão univariada em função apenas de uma variável preditora, N2, representando a variável preditora do alelo B2. Isso porque, considerando que, para qualquer indivíduo, o número de cópias do alelo B1, dado por N1 aqui nessa fórmula, é igual a 2 menos o número de cópias do alelo B2. Em outras palavras, considerando um loco bialélico de um indivíduo diploide, se soubermos quantas cópias do alelo B2 ele tem, conheceremos o número de cópias do alelo B1 pela diferença de 2 e o N2. Esse modelo ainda pode ser simplificado, ao colocarmos a variável iota como função da soma entre a média geral da população para o fenótipo em questão, μg, e 2α1, sendo a variável alfa resultante da diferença entre α2 e α1.
Esse modelo simplificado pode ser desdobrado para cada um dos 3 genótipos possíveis para o loco bialélico da espécie diploide que estamos estudando. Para o genótipo B1, temos que o valor genotípico predito ou esperado de acordo com a regressão dos valores genotípicos é igual à média geral da população, μg, mais 2 alfa1. Ou seja, os alelos B1 desse genótipo não estão contribuindo para o fenótipo estudado, além daquilo que é o mínimo, resultante de outros fatores atuantes nessa característica. Para o genótipo B1b2, o valor genotípico predito é igual à soma da média geral da população, μg, mais alfa1 mais alfa2. Para o genótipo B2b2, o valor genotípico predito é igual à soma da média geral da população, μg, mais 2 alfa2. Além disso, por meio de cálculos matemáticos e deduções, pode-se obter que o slope da regressão é dado por alfa, que é igual a A, vezes 1 mais K, multiplicado pela diferença entre a proporção do alelo B1 menos a proporção do alelo B2 em dada população. Essa equação é conhecida como o efeito médio de substituição alélica e ela representa a mudança média no valor genotípico resultante da substituição do alelo B1 pelo alelo B2 numa população. No contexto de melhoramento genético e da evolução de plantas, isso ocorre quando a seleção artificial ou natural e tem-se a substituição de um genótipo por outro favorável. Então, quando há efeito puramente aditivo, então esse valor K torna-se igual a zero, alfa é simplesmente função de A. No entanto, para todos os outros casos em que K, por exemplo, é maior do que zero, alfa também é função de K, que mede o efeito de dominância, e das frequências de alelos da população P1 e P2, devendo ser considerado o contexto daquela população. Considerando o alelo B2 como um alelo dominante sobre o alelo B1, alfa será inflado em relação ao caso apenas de aditividade, se B2 for raro, no caso se P1 for maior do que P2 naquela população, mas esse efeito pode ser diminuído se B2 é comum, no caso se a proporção do alelo B1 for maior do que a proporção do alelo B2 em dada população. Neste gráfico, é observada a influência da frequência alélica de B2 e a do efeito de dominância K no valor genotípico. A reta de regressão representa o efeito aditivo do locus como demonstrado anteriormente. Com o valor de K igual a zero, mesmo que a gente altere as frequências alélicas, o coeficiente da reta alfa não é alterado. Se nós mantivermos a frequência em meio e alterarmos o valor de K, a única diferença observada vai ser no intercepto. Conforme a gente aumenta o valor de K, o intercepto aumenta e conforme a gente diminui, o intercepto diminui. Podemos observar essa relação, pois o modelo assume que α está em função de K multiplicado pela diferença das frequências alélicas. Com as frequências sendo iguais, K é anulado, sobrando apenas o intercepto. Alterando o valor de K para 1, nós temos um caso de dominância completa de B2. Assim, o valor genotípico do heterozigoto é igual ao do homozigoto B2B2. Os desvios da reta de regressão são devidos ao efeito de dominância de B2. No caso de diminuirmos a frequência de B2, é observado um aumento de alfa e, consequentemente, maior variação no seu valor genotípico. Se aumentarmos a frequência de B2, alfa diminui e é observada uma menor variação do valor genotípico. Isto ocorre pois um alelo com baixa frequência e com efeito de dominância apresenta maior potencial para alterar o fenótipo da população do que este mesmo alelo em alta frequência. Se utilizarmos um valor de K igual a -1, nós assumimos a dominância completa do alelo B1. Assim, observamos que o valor genotípico do homozigoto B1 e do heterozigoto é zero, pois a dominância de B1 só permite que o efeito aditivo seja observado em sua ausência. Na regressão linear, conforme se aumenta a frequência de B2, a alfa também aumenta.
E esse aumento do alfa ele é devido a uma maior chance de observar o genótipo B2B2, no qual o efeito do alelo é observado. No caso de K igual a 2, nós temos um cenário de sobredominância de B2. Assim, o valor genotípico do heterozigoto é superior ao do homozigoto B2B2. Com a frequência baixa do alelo, é observado um altíssimo incremento deste alelo no valor genotípico, e com alta frequência de B2, alfa torna-se negativo, e a adição deste alelo diminui o valor genotípico. Isso ocorre pois um B2 com baixa frequência ele tende a aparecer mais nos heterozigotos. A gente pode ver pelas frequências genotípicas. 0,32 para heterozigoto e 0,04 para homozigoto B2B2. Como a gente tem um efeito de sobredominância e tem uma maior frequência de heterozigotos, e o efeito de sobredominância ele faz com que o heterozigoto ele apresente maior incremento no fenótipo, a gente tem um alfa maior e a reta ela fica mais inclinada. Conforme a gente aumenta a frequência de B2, esse alelo ele tende a aparecer na forma de homozigoto dominante. A gente pode ver novamente pelas frequências genotípicas, 0,32 para heterozigoto e 0,64 para homozigoto. E como o homozigoto ele apresenta menos incremento no fenótipo do que o heterozigoto, essa relação ela acaba sendo decrescente. Olá pessoal, meu nome é Thaliesse e eu vou mostrar agora para vocês o particionamento da variância genética em componentes ortogonais. Estamos utilizando os slides do professor Antônio Augusto Franco Garcia, da disciplina Genética Quantitativa da Exalc-USP. Bom, aqui nós temos G, que é o valor genotípico, que será decomposto no valor da reta, que é esse G chapéu ou G ajustado, mais os desvios em relação à reta, que no caso o delta. Podemos também decompor a variância de G em seus componentes. Assim, nós teremos a variância, seria a soma do G ajustado mais os desvios. Lembrando que a variância de uma combinação linear é igual à variância do primeiro termo mais 2 vezes a covariância dos dois termos juntos mais a variância do segundo termo. Então, qual a covariância entre G ajustado e os desvios? Bem, no modelo de regressão é igual a 0, pois os desvios devem ser independentes dos valores ajustados. Logo, a nossa variância genotípica será igual à variância dos valores ajustados e dos desvios em relação à reta. Fischer chamou os valores ajustados de valores aditivos e os desvios de desvios de dominância. Portanto, nós vemos essa famosa equação. E o que aconteceu? Houve a regressão linear, seria explicada então por uma notação genética, em que a variância aditiva é a quantidade de variância explicada pela regressão em função da dose do alelo B2, ou o quanto do efeito genético será adicionado a cada alelo favorável que for colocado, e a variância de D, que é a variância genética de dominância, é o que não está sendo explicado, então, pela reta de regressão. Vamos ver agora como fica o gráfico de decomposição das variâncias. Em vermelho, nós temos a variância genética total. Em azul, a variância aditiva. E em laranja, a variância de dominância. Imaginando que foi feita a decomposição ortogonal explicada anteriormente. No eixo X, temos a frequência do alelo favorável, denominado aqui de P2. Esse valor aumenta da esquerda para a direita. E no eixo Y, nós temos a variância genética. Como aqui nós temos um gráfico interativo, vamos ver o que ocorre quando o valor da dominância, ou seja, o valor de K, ele é igual a 0. Nesse caso, nós temos um caráter sem dominância. Nós vemos que a variância genética total será igual à variância aditiva para qualquer frequência alélica no gráfico. Podemos pensar de uma forma bem simples. Como haveria variância de dominância se não há dominância no caráter? O que acontece quando eu mexo nos valores de K?
observa-se que todas as curvas elas são modificadas. Então, vamos colocar um pouquinho de dominância nesse caráter. Vamos considerar 0,3. O que ocorre? Vemos que a magnitude da variância de dominância ela é pequena em relação à variância aditiva, quase que para qualquer frequência considerada. Então, vamos aumentar um pouco mais o valor de K. Passá-lo para 0,5. Bem, podemos observar que houve um aumento na variância de dominância, à medida que a frequência alélica aproxima-se de meio. Porém, o mesmo não ocorre nas extremidades, em que a variância aditiva é praticamente igual à variância genética total. E por que isso ocorre? Pois o modelo de regressão foi esquematizado para captar o melhor ajuste possível do que realmente importa, ou seja, a variância aditiva, que é a parte herdável da variância genética, enquanto que o resíduo ou a variância de dominância deve ser o mínimo possível. Vamos colocar esse K, então, igual a 1. Nesse caso, nós temos uma dominância completa. Ao aumentar, então, o K, nós vemos que a variância de dominância aumentou bastante. Inclusive, se olharmos para uma frequência alélica de 0,75, a partir desse valor, a variância de dominância será maior que a variância aditiva. E por quê? Isso ocorre porque os alelos dominantes, eles ocorrem com maior frequência na natureza que alelos recessivos, que são raros. Aqui, nós podemos olhar para a frequência alélica 0,5, nós vamos notar que a frequência genética total, 0,75, será a soma da frequência aditiva, da variância aditiva, que é 0,5, mais a variância de dominância, 0,25. E outra pergunta, o que ocorre quando esse K for negativo? Por exemplo, K igual a menos 1. A única mudança será ao lado da simetria da curva. É importante nós comentarmos que a razão entre a curva azul e a laranja não nos diz sobre a ação gênica, a aditividade, uma vez que tanto que a variação aditiva quanto a variância de dominância, elas dependem da frequência alélica. O que nós podemos dizer é que a dominância contribui para a alfa, efeito médio de substituição alélica, o que acarreta, então, em contribuição para a variância aditiva. Bom, pessoal, esperamos que este conteúdo tenha agregado conhecimento e entendimento de conceitos fundamentais e básicos da genética quantitativa. Em caso de dúvidas, sintam-se à vontade para deixar suas perguntas nos comentários, que buscaremos respondê-los da melhor maneira possível. Muito obrigada pela atenção. Até mais!